a gente pergunta para algumas pessoas a respeito do livro de Apocalipse, muitas pessoas dizem assim: olha, o livro de Apocalipse é um livro difícil de entender. Eu reconheço isso porque é um livro muito simples. E se você não interpretar os símbolos, as figuras que o livro fala sobre, não fala, nós teremos dificuldade realmente de entender o livro de Apocalipse. Mas outras pessoas dizem assim: olha, eu não gosto de ler o livro de Apocalipse porque as coisas que ali é narrado me causam medo. Acho que você já escutou pessoas falando sobre isso. Mas o livro de Apocalipse, meus irmãos, ele foi escrito não para termos medo. Na verdade, o livro foi escrito para nós termos uma esperança. Porque o texto narra, o livro narra a vitória de Jesus e a vitória da igreja do Senhor Jesus. Então, esse magnífico livro, ele traz essa mensagem para nós. E aqui no capítulo 7 do livro de Apocalipse, João ele está impactado. João ele está pasmado com a visão que ele tem. Porque ele vê uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, numa visão glorificada. E o que ele fala aqui nessa visão, nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, estamos incluídos nele. Por isso esse livro é um livro que traz para nós esperança, traz para nós alegria, porque ao lermos esse texto vamos ver que realmente a igreja venceu. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para os irmãos. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9 até o versículo 17. Vamos estar lendo todos juntos esse texto. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a cor, pois o Cordeiro se assombra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes jogará dos olhos toda a lágrima. Amém. Que mensagem, né, meu irmão? Essa é a visão que João tem. E a primeira visão que João tem aqui, a visão dos glorificados, é uma igreja inumerável. Essa é a primeira visão que João tem. Veja o que diz aí o verso 9, a parte A do versículo diz assim: depois destas coisas.
E eis que grande multidão que ninguém podia enumerar. Veja que interessante. Veja como João começa aí. Ele começa dizendo, depois destas coisas, a pergunta que nós precisamos fazer é, que coisas são essas que João está falando? Essas coisas que João se refere aqui, é tudo aquilo que ele viu a partir do verso 1 até o versículo 8. E aí o texto diz, e vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar. João aqui vê o cumprimento da promessa de Deus, feita a Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, verso 5. Lembra daquela história quando Deus chama Abraão e pede para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, se é que pode. E aí Deus diz para Abraão, será assim a tua posteridade. Ou seja, João vê a multidão dos eleitos, dos redimidos, dos salvos de todas as nações, de todas as tribos, como nós acabamos de cantar ainda há pouco. Isso nos faz lembrar também do texto de Hebreus capítulo 11, no versículo 12, quando lá o autor dos Hebreus diz, por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Ou seja, meus irmãos, para João, a multidão que ele vê é incontável. Mas, para Deus, a multidão dos eleitos, a multidão dos redimidos, dos salvos, é contável. Por quê? Porque para Deus não tem essa multidão de números. Para Deus, Deus consegue contar tudo isso, porque Ele é o autor de tudo isso. Ele é o autor da salvação. Então João está impactado com essa manifestação de Deus na vida dele. E a primeira visão que ele tem dos glorificados é de uma igreja enorme, multidão, inumerável. Ele não pode contar, mas o nosso Deus pode. E eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, que no meio dessa multidão que João não pode contar, eu e você, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, se encontra nela. Essa é a grande alegria, essa é a grande esperança das nossas vidas. Mas o texto não para por aqui. Porque a segunda visão que João tem dos glorificados é uma igreja universal. E quando eu falo igreja universal, eu não estou me referindo à igreja do Edir Macedo. Quando eu falo igreja universal aqui, eu estou me referindo de todas as nações, tribos e povos e línguas. Isso significa que os eleitos de Deus, os redimidos pelo sangue do Cordeiro, estão espalhados pelo mundo. João, na sua visão, vê de todas as nações, e a palavra aqui, nação, meus irmãos, é a palavra grega etno, da onde vem a palavra etnia, ou seja, grupo de pessoas que formam uma nação. E na visão de João, são pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, tenha certeza que nesta visão que João vê, você está incluído. Mas, meu irmão, minha irmã, esses grupos de pessoas que incluem crentes hebreus como parte dessa multidão incontável que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Mas ainda João diz no verso 9, povos e línguas, ou seja, pessoas de todas as culturas, de todos os lugares e de todos os tempos. João vê a promessa de Deus a Abraão se cumprindo, pois Deus havia
João vê a igreja, o Israel de Deus, abençoado em Abraão. Aqui está o quadro da Igreja Universal em seus mais plenos sentido e cumprindo a palavra de Jesus, que está lá registrada em Mateus capítulo 24, no verso 14, quando Jesus disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Essa é a mensagem que Jesus diz lá no capítulo 24 de Mateus, onde ele diz que o evangelho do reino, as boas novas que transformam a vida das pessoas, as boas novas que alcançou a sua vida, transformou você. Ainda há povos, meus irmãos, nesse globo terrestre, que não conhecem Jesus. Há pessoas que já ouviram falar em Neymar, mas nunca ouviram falar em Jesus. Por isso, meu irmão e irmã, que a igreja tem um papel fundamental neste mundo, que é ir pregar o Evangelho. Mas, meu irmão, minha irmã, temos aqui também uma terceira visão de João. E João vê uma igreja honrada. Diz o versículo 9, a parte C do versículo: em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Isso significa que os redimidos, os eleitos, você, nós, adoramos a Deus em Cristo como aqueles que experimentaram a salvação. Veja que algo maravilhoso, meu irmão, minha irmã. João vê a igreja de pé, diante do trono, do Rei dos Reis, diante do Cordeiro, os redimidos, os eleitos, vocês, eu e você, adorando esse Deus em Cristo, aqueles que experimentaram a salvação. Nós estávamos perdidos e agora fomos encontrados, e agora salvos em Cristo Jesus, estamos diante do nosso Rei, adorando o nosso Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, João ainda tem uma quarta visão nesse texto. E a quarta visão é de uma igreja pura. Veja o que diz aí o verso 9, a parte D do versículo diz assim: vestiduras brancas. Isso aponta, meu irmão e irmã, para uma igreja pura, que foi purificada pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. A multidão que João vê no capítulo 7 é composta por pessoas que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não foi delas a decisão de lavar suas vestes, elas foram alcançadas pela graça de Deus. As transformações, meus irmãos, que acontecem na vida dos salvos, em nossas vidas, são resultado de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Só pode ser santo quem antes foi santificado por aquele que é santo. Por isso, João vê vestiduras brancas. Nós fomos purificados. O sangue de Jesus na cruz nos purificou. O sangue de Jesus Cristo nos lavou. E agora estamos com vestiduras brancas diante do nosso Salvador. Que mensagem, meus irmãos, é essa tão impactante que João vê? A igreja que fora liberta da condenação do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação, agora está livre da presença do pecado na glorificação. João ainda vê, meus irmãos, os glorificados com palma nas mãos, como diz aí o verso 9. E palma nas mãos é um símbolo de uma igreja vencedora. A igreja é selada por Deus, protegida por Ele, venceu e chegou ao seu lar
no céu. Essa igreja vencedora glorifica a Deus, a sua salvação. Palmas nas mãos significa isso. Uma igreja que está agradecendo, porque venceu. Passou por muitas lutas, passou por muitas provações, passou por muitas perseguições, mas conseguiu vencer. É assim, meu irmão, minha irmã. Essa é a visão que João tem. A visão da igreja glorificada. Ele vê a igreja e você faz parte da igreja. Talvez a sua caminhada até aqui foi uma caminhada de muita dor, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Mas há uma notícia maravilhosa para você, meu irmão, minha irmã. A igreja venceu. Nós vencemos no poder de Cristo Jesus. Mas nós temos, meus irmãos, ainda uma quinta visão dos glorificados, que é uma igreja que adora a Deus. Veja o que diz o versículo 10 aí. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Para imaginar essa cena, meus irmãos. Imagina você, nós, os santos, os redimidos, os eleitos. Todas as palavras são formas para dizer a respeito do salvo em Cristo Jesus. No lindo coral, todos entoando louvores, os crentes em Jesus de todas as partes deste mundo se unem em uma só voz e cantando para Deus. Meus irmãos, no céu, a confusão lá de Babel, que dá início aos idiomas do mundo, como diz Gênesis capítulo 11, chegou ao fim. A linguagem dos glorificados é a mesma para todos. Ao Cordeiro pertence a salvação. Para imaginar, meus irmãos, pessoas de várias nações desse mundo, de vários lugares do mundo, no céu, o povo se reunindo naquele lindo coral e cantando para o Deus Todo-Poderoso, para o Cordeiro. Os redimidos estão de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Deus que está sentado no trono planejou a obra salvífica em prol do seu povo e comissionou o seu Filho Jesus Cristo para executar e completá-la, a salvação na sua vida. Aquilo que o apóstolo Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. João vê, meus irmãos, as palavras ditas pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6 se cumprindo nessa visão. Com o cântico, os redimidos do Senhor expressam louvor e ações de graça a Deus e ao Cordeiro, o qual morreu e ressurgiu e subiu ao céu para assumir o seu lugar à destra de Deus. O que isso significa, meus irmãos? Que nós temos diante do Pai Jesus Cristo intercedendo por você. Nós temos Jesus diante do Pai orando por você. Como nós temos o Espírito Santo aqui na terra intercedendo por mim e por você. Então, quando você estiver passando por aqueles momentos difíceis, enfrentando duras batalhas, enfrentando duras lutas, lembre-se que Jesus ora por você. Ele é a sua esperança.
Ele é a nossa esperança, Ele é o Salvador. Mas agora, meus irmãos, percebam os versos 11 e 12. Os seres celestiais se unem à igreja glorificada para exaltar a Deus e entoar louvores. Veja o que diz aí os versos 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que lindo, meus irmãos, ver os seres celestiais se unindo à igreja do Senhor para adorar aquele que venceu para te dar vida eterna. Esse é o Deus Todo-Poderoso que você crê. Esse é o Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você na cruz. Esse é o Deus Todo-Poderoso que enviou Cristo Jesus para levar na cruz os seus pecados e lá na cruz dizer: os seus pecados estão perdoados. Esse é o Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e prometeu retornar para buscar você. Você não está abandonado neste mundo. Você não foi largado ao léu. Cristo Jesus, o teu Salvador, cuida de você. Agora, meus irmãos, a partir do versículo 13 até o versículo 17, João tem uma outra visão dos glorificados. Diz assim o verso 13: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Meus irmãos, a identidade desses anciãos não é fácil de entender. Alguns comentaristas dizem que esses anciãos são homens que foram glorificados na ressurreição de Jesus. E o texto que usam para defender essa tese é de Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. Outros comentaristas defendem que esses anciãos são anjos, são seres espirituais. E há um terceiro grupo, e eu caminho nesse terceiro grupo, onde eles vão dizer que esses anciãos são figuras que representam a totalidade da igreja da antiga e da nova aliança. Por que isso, irmãos? Porque Deus não tem duas igrejas, nem dois povos. É uma igreja só e um povo só. Os remidos, os eleitos do Antigo Testamento, e os redimidos, os eleitos do Novo Testamento, e nós. Mas não são duas igrejas, não são dois povos. É uma igreja, é um povo só que se reúne para adorar o Senhor. Então, meus irmãos, é importante dizer que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, que trabalha com figuras, com símbolos, e essas figuras e esses símbolos comunicam algo para nós. E um dos anciãos pergunta para João: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Percebam, meus irmãos, que a resposta de João é uma resposta bem breve. João é direto. Diz o verso 14: meu Senhor, tu o sabes. Essa é a resposta que João dá para a pergunta que o ancião faz.
Então percebam que João denota que o ancião é aquele que deve fornecer a resposta. Porque como representante da igreja, ele sabe exatamente quando e de onde os santos vieram. O ancião então responde para João no verso 14: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, a igreja vem da grande tribulação. E a ideia de grande tribulação remonta lá ao texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, Mateus capítulo 24, versículo 22 e 23, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ou seja, meus irmãos, a igreja passa pela grande tribulação, passa por lutas, passa por dificuldades, mas ela não é vencida. Por quê? Porque o sangue de Cristo guarda a sua igreja. Quer ser cristão? Quer caminhar com Jesus? Prepare-se para sofrer. Quando Jesus disse que nós precisamos carregar a cruz, meus irmãos, não é aquele seu filho difícil que dá trabalho para você, não é aquele seu marido difícil que dá trabalho para a esposa, não é aquela esposa difícil que dá trabalho para o marido, não. Quando Jesus disse carregar a cruz, Jesus está dizendo: esteja preparado para morrer por pecado. São esses que vêm da grande tribulação. Agora percebam que o ancião diz para João: são estes que vêm da grande tribulação. E o que isso indica para nós? Indica que a igreja será protegida não da tribulação, mas na tribulação. Ainda no verso 14 diz: vestiduras e as alvejaram o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, os redimidos são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é Cristo. A base da salvação está na redenção pelo sangue de Cristo. E aí, meus irmãos, entramos no versos 15 a 17, onde João tem uma visão de adoração. Aqui, nos versos 15 a 17, nós temos um hino de adoração a Deus. E nesta visão, João vai destacar 4 aspectos importantes para mim e para a sua vida. Diz assim, os versos 15 a 17: razão, porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Que mensagem, irmãos! Que mensagem é essa? A primeira coisa que João nos ensina aí, o primeiro aspecto, é o aspecto da adoração, como diz o verso 15: se acham diante do trono de Deus. Isso indica que a igreja prestará a Deus um serviço litúrgico incessante. A igreja glorificada é uma igreja que adora. É por isso que quando nós nos reunimos aqui em culto, nós estamos sempre aqui cantando, adorando, louvando o Senhor. Por quê? Porque aqui é apenas um prelúdio. O que vai acontecer na eternidade, nós estaremos adorando o Cordeiro.
Segundo lugar, segundo aspecto que João vê aí, é o aspecto da comunhão. Porque o verso 15 diz: e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele, e o seu tabernáculo. Ou seja, João vê aqui, na sua visão, a comunhão da igreja, a comunhão com o Senhor, a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Terceiro aspecto que João vê na sua visão é a ausência completa do sofrimento. Está passando por luta, meu irmão e irmã? Está enfrentando duras batalhas? Eu quero dizer para você que essas lutas, essas batalhas que você enfrenta são temporárias. Ela vai chegar ao fim. Veja o que diz aí, o verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Percebam que João enumera 3 afirmações negativas aqui: fome, sede e calor. Não existem mais na visão de João essas coisas. E aí faz sentido não existir mais na visão de João essas afirmações negativas por causa do quarto ponto, da quarta visão, do aspecto que João vê, que é a presença completa da plenitude da vida. Veja o que diz aí o verso 17. O verso 17 nos diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, meus irmãos, João vê os salvos, os redimidos, os eleitos, você, a igreja do Senhor, os glorificados, gozarem a felicidade perfeita. O Cordeiro Jesus é o nosso pastor. O Cordeiro Jesus é quem nos guia à fonte, e a fonte é Deus. E Deus nos consolará para sempre, porque o texto diz no verso 17: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Enquanto isso não acontece, irmãos, muitas lágrimas você e eu ainda vai derramar. Muitas lutas, muitos sofrimentos eu e você nós vamos experimentar. Mas aqui nós temos uma promessa, uma esperança. A esperança é que as suas lágrimas derramadas não são esquecidas, porque Deus vai enxugar os seus olhos todas as lágrimas. Meu irmão, minha irmã, isso é fantástico. O Deus da aliança, que habita no meio dos santos glorificados. Quero aqui, para concluir, para terminar, e apresentar aqui as 7 visões de João, no capítulo 7 de Apocalipse. Primeiro, o trono de Deus, versículo 9 e versículo 15. Segundo, o serviço prestado, verso 15. Terceiro, o templo, verso 15. Quarto, a habitação de Deus, no versículo 15. Quinto, fim do sofrimento, versículo 6. Sexto, fonte de água viva, verso 7. E sétima lição, lágrimas sendo enxugadas pelo nosso Senhor. Ao Cordeiro pertence a salvação. Que Deus nos abençoe.